Esporte Espetacular de volta para falar de Campeonato Brasileiro, mais especificamente sobre o clássico carioca, Flamengo e Botafogo. Fizeram um jogo até disputado no Maracanã, né, mas pouco inspirado, digamos assim. O empate sem gols desagradou aí os dois lados, né, que agora torcem por tropeços de seus adversários mais próximos. 614 dias depois, o Maracanã novamente se abriu para Flamengo e Botafogo. Um clássico marcado para tarde e noite de sábado. Muita chuva e briga lá em cima na tabela. Por isso, inquietação e ansiedade, nervosismo e apreensão. Os dois times são comandados pela nova geração de treinadores brasileiros, Jair Ventura e Zé Ricardo. Em comum, além de estarem no início da carreira profissional, a insatisfação com o resultado de ontem. Saiu decepcionado porque viu que tivemos possibilidade de vencer hoje aqui e se reencontrar com as vitórias. Não gostei do resultado, não. A gente queria a vitória. Eles reclamam dos desperdícios. Nenhum dos dois nega a luta dos seus comandados. Só que ambos viram os times perdendo o que geralmente não perdem. Viram jogadas que poderiam ser brilhantes. Pro Guerreiro! E jogadas que foram terríveis. O Botafogo mesmo demorou para assustar. Nesse lance, Rafael Vaz foi mal no corte. Na sequência, Lindoso chegou perto do primeiro. O mesmo Rafael Vaz ainda iniciou o que poderia ser a redenção. Belo desarme, lindo drible e um contra-ataque perigoso. Diego, que armou a jogada, acabou parando na ótima defesa de Sidão. Não conseguiu bater, girou, chutou pro gol, Sidão! Longe do gol, vimos lances de classe dos dois lados. Destaque maior para a categoria do lateral Jorge. Jorge, que jogadaça! Já no segundo tempo, mal a bola rolou e Pimpão quase fez na precipitação de Muralha. O jogo teve os seus momentos bem intensos. O Jorge pegou Ayrton ali sem bola. Se fosse eu, iam falar a semana toda. Agora que é jogador do Flamengo, quero ver se vão falar. Falando sobre chances de gol, o Flamengo escolheu o mesmo canto para ameaçar. A segunda vez foi depois de um erro da defesa do Botafogo. Pro Sheik, bateu de longe! O zagueiro Emerson, o do passe errado, começou o contra-ataque do lance mais perigoso do jogo. Isso aos 47 do segundo tempo. Vai ficar cara a cara, Rodrigo Pimpão bateu! Na rede pelo lado de fora! Poderíamos ter saído com 3, poderíamos ter saído com 3 nos meus pés. Tive a oportunidade, assumo esse erro. Mas nós somos uma equipe, nós somos um grupo. No segundo tempo, até pela proposta que a gente tinha que lançar a mão de abrir um pouquinho mais a equipe, a gente acabou dando alguns contra-ataques para o Botafogo. É uma equipe que se defende muito bem. No duelo entre as duas maiores revelações do Campeonato Brasileiro na área técnica, melhor para ninguém. Com o empate em 0-0, tanto botafoguenses quanto flamenguistas terão que acompanhar atentamente aos jogos deste domingo para saber qual será o saldo da rodada no fim do dia. O Botafogo torce contra o Atlético Mineiro, que pega o Curitiba, e contra o Atlético Paranaense, que pega o Vitória. Temos que acompanhar, né? Então, dar uma secada pra gente tentar alcançar a nossa meta, que é a vaga na Libertadores. O Flamengo vai ficar de olho em Palmeiras e Inter, na casa do time paulista. Com o ponto somado ontem, o rubro-negro está a 4 do líder. A diferença pode continuar assim ou aumentar até para 7. Temos que acompanhar, né? Eu acho que nós estamos numa situação que agora é assistir os jogos e torcer por tropeços das equipes que estão lutando aí contra a gente. Seguir em frente, lutar por esses 4 jogos. Cada jogo é uma história, a gente vai lutar muito por esses 4 jogos e deixar na mão do destino aí o nosso futuro. Júnior, pelo que os times jogaram, você achou que tinha que ter um vencedor? O Botafogo talvez tenha tido as chances mais claras, né? As duas com o Pimpão, a cabeçada e aquela última bola do jogo. Mas como diz ali, foi muita transpiração e pouca inspiração. Né? A gente viu que houve uma entrega muito grande. Né? Tudo bem, o campo estava molhado, não deu possibilidade de, vamos dizer, de que pudesse os jogadores colocar a parte técnica mais em jogo. Mas não adianta ficar torcendo contra, né, os adversários. Você tem que fazer a tua parte. Se você não faz a tua parte, realmente fica difícil. É o que está acontecendo, por exemplo, com o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo não fazendo grandes jogos, mas ele consegue superar seus adversários, principalmente pela organização.
e, sobretudo, porque tem alguns jogadores que conseguem. Mesmo com o Gabriel Jesus, já está numa seca aí mais ou menos de 10 jogos. E como é que tá essa história do cheirinho do Hepta, Júnior? Ainda está no ar ou tá... Eu acho difícil. É difícil. Tá difícil. Já estava difícil com a distância que tinha. Se o Palmeiras vence o Internacional hoje, automaticamente passa a 7 pontos, aí realmente fica difícil. Eu acho que a campanha do Flamengo ela foi além da expectativa, né? É lógico que quando você engrena 6, 7 jogos com vitórias, como aconteceu, aí você começa a criar uma expectativa de campeonato, que não era no início da temporada uma coisa viável, né? Mais importante agora é você se manter nos 3 primeiros lugares, para você ir direto para a fase de grupo. Porque se você entrar na tal da fase pré-Libertadores, o que é que acontece? Você começa a temporada já tendo que estar numa situação físico-técnica muito boa. E isso é difícil quando você começa, que pode atrapalhar qualquer plano já no início da Libertadores.